A gente resolveu estudar o estoicismo porque ele é todo voltado para a natureza mesmo, para honrar o ritmo da natureza, os fundamentos da natureza e ter as virtudes como o fundamento para a felicidade. E quando a gente vai estudar o estoicismo, a gente olha essas raízes profundas, né? Da onde emergiu essa consciência que fundou essa escola estoica. Então, da palavra estoicismo, estoico quer dizer pórtico, que era uma galeria aberta que ficava no centro de Atenas. E era onde Zenão, que é considerado o pai do estoicismo, lecionava. Juntava os seus discípulos ao seu redor e falava sobre o que ele pensava da vida. Os gregos tinham isso, né, de realmente ficar filosofando. A palavra filósofo é amor pela sabedoria, amor pela verdade. Então eles ficavam nesses diálogos trocando o que era essa verdade, como viver de acordo com essa verdade. E Zenão, ele já se apoia muito na filosofia cínica, que veio antes do estoicismo, né? Tem uma figura muito conhecida que é Diógenes. Hoje em dia a gente tem uma conotação um pouco pejorativa para a palavra cínico, mas não é daí que ela veio. Tem, assim, algumas ideias do porquê que chamava a escola cínica, né? O lugar que também o fundador lecionava tinha a ver com esse nome, mas cínico em grego era como um cão. Mas como um cão no sentido de livre, desprendido, sem posses, um cão de rua. Mas era uma escola muito radical daquela época, então eles recusavam todo tipo de luxo, todo tipo de posses. E essa figura de Diógenes que eu citei, do cinismo, né, dessa escola cínica, tem uma história muito emblemática que para mim resume bem essa consciência dos cínicos, né? Que ele vivia num barril como se fosse, mas era um vaso de barro, com pouquíssimas posses, e ele ficava lá, mas ele tinha uma sabedoria muito profunda. E aí, Alexandre o Grande, né, que a gente já conhece, uma figura muito mais famosa para nós, foi até ele porque ele tinha uma fama muito grande de ser realmente muito sábio, o Diógenes, né? E o Alexandre parou na frente dele assim e ficou: Diógenes, o que você quer? Eu posso te dar posses, eu posso te dar mulheres, o que você quiser aqui eu posso te dar, né? Sou Alexandre o Grande, conte-me, né? Aí Diógenes responde: eu quero que você saia de frente do sol. E para mim essa frase resume perfeitamente a consciência do cinismo, que era o que ele precisava. O quê? A luz do sol. Mas tem também um simbolismo muito profundo, que esse sol que representa a vida, que representa Deus. Então, para eles, era muito essa simplicidade, esse essencialismo. O que eu preciso, a natureza me disponibiliza. Eles eram muito contra leis, cidades, todo tipo de convenção social, mas era muito radical. E aí vem Zenão, bebe dessa fonte, só que ele vai adaptando, como outras filosofias, né? Então, dentro do estoicismo, não tem mais esse radicalismo entre recusar todo tipo de bens, né? Porque se você for ver, né, os estoicos, Marco Aurélio foi imperador, Sêneca foi um grande homem dentro da Grécia, né? Ele ocupou cargos importantes, então não tinha mais essa recusa ao luxo, aos bens materiais, nem às convenções sociais, muito pelo contrário. Mas ele bebia dessa fonte da verdade, da simplicidade e das virtudes, daquilo que eu podia cultivar em mim. E o estoicismo, ele vai focar muito em dois pilares principais: as virtudes, que eu vou deixar para falar um pouquinho mais para frente, e também a dicotomia do controle, que é aquilo assim, o que eu posso controlar e o que eu não posso controlar. É ter um discernimento profundo sobre isso. E eles também abordam muito a morte com relação a tudo isso. Mas eu queria começar trazendo o porquê estoicismo, né? Como eu estava dizendo, Zenão, que bebeu de toda essa fonte do cinismo, né? Ele lecionava nesse pórtico pintado, que era o estoico. Tinham pinturas nessa galeria de pintores muito famosos daquela época. Eu brinco que são os grafiteiros da Grécia, que hoje a gente anda a ver esses grafites, sempre revela um pouco da cultura daquele momento. E naquele momento, naquele lugar que eles ficavam estudando, onde o estoicismo nasceu, eu achei de suma importância saber o que estava pintado lá, o que de fato estava revelado naquelas paredes. Porque eu entendo que a gente tem uma certa coerência, uma certa afinidade com os lugares que a gente se coloca. E aí, antes de começar a falar sobre isso, eu queria trazer aqui já a primeira pergunta filosófica. O externo, ele nos influencia, ou seja, somos nós influenciados pelo contexto externo, ou o externo já é uma
criação, uma materialização simbólica daquilo que a gente carrega profundamente nas nossas crenças? Essa é uma primeira pergunta que eu queria trazer, deixar um tempinho para vocês refletirem sobre isso. E também propor um exercício, né? Não sei onde você está ouvindo essa aula agora, mas proponho que você olhe em volta e vê aí o ambiente que te cerca, vê aquilo que você está interagindo, aquilo que você está harmonizando agora na sua vida. Se for na sua casa, dá uma olhada na decoração que você coloca, em cada elemento que você escolheu estar ali na sua casa, né? Porque pelo menos dentro da nossa casa a gente tem algum poder de escolha. Nas cidades que a gente escolhe passar, como a gente tem escolhido cuidar dessas cidades, né? Essa cidade está revelando aquilo que eu carrego dentro de mim? Então eu proponho essa primeira reflexão. E para a gente seguir, ali naquele pórtico pintado que foi o berço onde esse estoicismo nasceu, haviam pinturas de batalhas reais, que aconteceu mesmo, de Atenas, e de mitos. Então ele já trazia essa consciência dos gregos que era misturar esses contrastes, era colocar os contrastes assim, ó, juntinho. Tanto os mitos, simbolismos, coisas que não aconteceram, lendas, né, na realidade, né, só no campo da imaginação, e junto com coisas que realmente aconteceram, batalhas históricas mesmo. Então tinha uma batalha muito importante de Atenas com Pérsia, né, que Atenas ganhou, outra quando eles tomaram Troia. E os mitos que estavam ali pintados, eu achei assim muito preciso trazer a consciência desses mitos para os fundamentos do estoicismo, que eram o mito da Amazonas, que para quem não sabe era aquele lugar onde era regido por mulheres, né, matriarcal, e as mulheres eram guerreiras. Inclusive, né, conta-se que elas até decepavam a mama direita para apoiar e não atrapalhar no arco e flecha. Me trouxe muita reflexão daquele arquétipo da mulher guerreira, que acaba até se mutilando no processo muitas vezes para sustentar esse lugar da mulher guerreira. E os gregos naquela época, eles tinham um certo medo desse lugar da mulher, né? Porque para eles a mulher era muito essa natureza indomada, essa natureza muito autêntica, essa natureza que não tem controle. Você vai ver que o estoicismo ele é muito pautado assim na natureza com ordem, com o que ele consegue ver, com o que ele consegue extrair. Então esse lugar da mulher selvagem assustava um pouco, né? Também influenciava um pouco esse pensamento. E elas estavam lá pintadas. Nessa batalha que elas estavam pintadas naquelas paredes, elas inclusive perdem de Atenas. E quem estava liderando Atenas era Teseu. E aí tem o mito de Teseu. O mito de Teseu eu queria trazer aqui, porque para mim ele sim traz muito fielmente o início ali do que foi a consciência do estoicismo. Não parece que tem relação, né? Mas tem. Então, Teseu, ele era filho de Egeu, que era quem estava governando Atenas e tudo mais. E assim, acho que você pode falar, putz, mito de Teseu eu nunca ouvi, mas Minotauro já é mais famoso entre nós, né? Então, havia naquela época a cidade de Creta. E quem era ali que governava era Minos. Mas antes de Minos governar, ele tinha muitos irmãos e ele pediu uma sabedoria, assim, para os deuses, né, para Poseidon. Nossa, se for mesmo para eu governar, me manda um sinal, eu quero saber se sou eu o escolhido e tudo mais. E aí Poseidon, como sinal, manda um touro que sai do mar, né, como se fosse um touro de presente para ele. E era um touro muito lindo, branco, forte, brilhante. E Minos cai de amores por aquele touro, fala, meu Deus, esse touro vai melhorar todo o meu rebanho, que maravilhoso, que sinal lindo dos deuses. E assim como ele toma posse daquele touro, o deus Poseidon fala assim, não, agora você sacrifica ele para mim. Ele fala, não tem condição nenhuma, não vou sacrificar esse touro. Ele é muito lindo, vai melhorar todo o meu rebanho. Aí, como ele se nega a sacrificar, Poseidon fala assim, bom, então, como castigo, eu vou fazer com que a sua esposa se apaixone literalmente pelo touro. E assim é. E tinha um arquiteto muito famoso na época, Dédalus, que ela pede para ele fazer uma vaca de madeira para que ela entre dentro e copule com o touro. E desse amor nasce um fruto que é Minotauro. Essa história ela já é cheia, eu falei, dava para ficar aqui meses nesse mito, porque ela já é cheia de simbolismo, né? O apego que a gente tem a essa vaidade, o que custa essa vaidade e o que nasce dessa vaidade. Um ser que é metade bicho, metade homem. Um ser que se torna violento.
quando a gente não consegue ter os desapegos necessários, quando a gente deposita o nosso poder naquilo que está externo. Isso já traz muita simbologia com aquilo que a gente carrega, mas hoje o foco nem é esse mito, né? Eu só estou trazendo como isso tem a ver com o estoicismo. Então, quando ela se apaixona e nasce esse minotauro, diferentemente de, por exemplo, os centauros, né, que é até o símbolo do Sagitário, eu sou sagitariana, que é aquele que é metade um cervo, mas a cabeça é do humano. E como a cabeça é do humano, tem essa simbologia de que ele fala, então ele tem raciocínio, ele tem sabedoria, só o corpo que é de animal, que pode falar que ele está aterrado também nos instintos animalescos, mas do minotauro é o contrário. O corpo dele é de homem, mas a cabeça dele é de touro. E, sendo uma cabeça de touro, ele não consegue falar. Como ele não desenvolve a fala, como ele não tem a logos, e é aí que começa o estoicismo a entrar, porque essa palavra logos, ela é o centro do estoicismo. A gente vai falar bastante dela, porque para o estoicismo, logos é Deus. É como Deus se manifesta no universo, mas não tem nem diferença entre logos e Deus. É Deus mesmo encarnando e manifestando pelo universo. É um universo racional, por isso que essa palavra logos, né, gera lógica, biologia, antropologia, é o estudo, é a ciência de determinado assunto. Porque a ciência é como essa coisa se desdobra. E para eles, logos é como o universo se desdobra, né? Quando a gente fala assim também é logos também é a palavra. Na Bíblia também tem uma passagem que eu vou pegar aqui. Em João 1, no princípio era logos, e o logos estava com Deus. O logos era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Logos, a palavra divina, por meio do qual o mundo fora criado. Então a gente vê que essa palavra logos, ela está muito no centro de muitas filosofias, realmente representando essa ordem do universo. E nós, quando falamos, pensa o tanto de lógica mesmo, de raciocínio que existe para que a fala aconteça, todas as letras, todos os sons, né, os significados que aqueles sons vão gerar. Então, como ele tinha uma cabeça de touro, e aqui é uma simbologia, tá, gente? Porque no caso eu tô achando que os animais são muito mais lógicos que nós. Mas, na simbologia dessa época, o animal, né, ele era irracional. Então, ele não desenvolvia essa logos. E quando eu não consigo falar, quando eu não consigo ter uma lógica, o que me sobra? A violência. Mas muita gente sabe que é assim mesmo, né? Quando não há diálogo, há conflito, há confronto. Somente o diálogo honesto é possível de realmente tecer uma ordem na nossa vida, né? Então, Minotauro acabou virando esse símbolo de violência mesmo. E aí os pais, né, ficaram super envergonhados e tudo mais com aquele filho. O rei Minos sabia que vinha de uma desobediência dele e tudo mais, então eles pediram para o mesmo arquiteto que tinha feito aquela vaca lá de madeira fazer um labirinto subterrâneo. Cada elemento é importante nesses mitos. Então, assim, no escuro, fica por baixo, né? Tem muito esse simbolismo do inconsciente, daquilo que não é visto. Vamos colocar a violência no centro desse labirinto, lá embaixo, obscuro, onde ninguém vê, né? E não tem clareza, não tem luz. Beleza, construíram esse labirinto, que era o melhor cara de labirinto, e fez um labirinto super difícil e tudo mais, e colocou o Minotauro lá no meio. E aí, eles tinham por esporte, essas batalhas, e que ficava mandando jovens para tentar matar o Minotauro, e aí muitos morriam, né, nesse processo. Todos morriam, na verdade. Ninguém conseguia matar o Minotauro e ninguém conseguia sair do labirinto. A palavra labirinto já vai merecer uma aula à parte. A gente vai gravar para vocês depois uma aula de labirinto, tá? Porque assim, vou passar aqui porque o foco é o estoicismo, mas o labirinto, você não conseguir sair de um labirinto, também tem uma simbologia muito profunda na nossa vida. Enfim, e aí Creta e Atenas estavam sempre em disputa, em batalha, vou resumir essa parte. E aí Creta ganha. E aí, como castigo, Atenas tem que ficar mandando jovens a cada 9 anos. Posso me perder um pouco nos detalhes, tá, gente? Mas acho que era isso aí. A cada 9 anos manda jovens para tentar matar esse Minotauro. E ninguém conseguia, ficavam todos morrendo. Então Atenas vivia numa aflição, porque as famílias não sabiam quem seriam os jovens escolhidos, então mães perdiam filhos, era um caos. E aí Teseu, que era filho de Egeu,
rei ali de Atenas, mas eles tinham crescido separados, então tem toda uma história com relação a isso, quando o Teseu vai voltando e encontra o pai e tudo mais. É um mito à parte falando ali de Egeu, tá? Depois a gente entra nessa. Mas aqui para o estoicismo não é importante essa parte. Aí Teseu vai até Creta e fala, não, eu vou acabar com esse negócio, eu vou lá e vou matar esse touro e acabou. Quando ele chega em Creta, a filha do rei Minos, que era inimigo ali, tá? E o pai do Teseu nem sabia que Teseu estava indo lá, porque ele não queria perder o próprio filho. Então Teseu meio que vai ali na surdina para agradar o pai, né? Para honrar o pai, que era rei de Atenas. Falou, não, vamos acabar com esse negócio que Atenas está passando. Mas quando ele chega em Creta, né, todos os inimigos, a filha do rei, que é Ariadne, se apaixona por ele. E como ela se apaixona por ele, ela fala assim, eu tenho um jeito de você sair do labirinto. Eu vou te dar um novelo de lã, um fio de lã, né? E eu vou estar esperando na saída desse labirinto. Então, quando você entrar, você vai com a cordinha, né? E quando você for sair, você vai seguindo esse novelo e você vai conseguir sair, porque você vai saber por onde você passou. E por que essa é uma simbologia, assim, o fio de Ariadne? Sabe quando a gente fala assim, nossa, eu perdi a minha linha do raciocínio, nossa, o fio condutor dessa conversa é esse fio que nos conduz, essa lógica que conduz a nossa vida. Mas a gente acabou entendendo como lógica, algo assim, é matemática, eu não entendo, eu não gosto. Não tem nada a ver com isso, tá? A lógica aqui é isso aí, é como o universo se desdobra. Só que esse mito é tão precioso e a Ariadne é tão preciosa porque essa lógica só foi possível porque ela veio do amor. A Ariadne representa esse amor, essa lógica que nasce do amor. Então, quando a gente passa isso para o universo, esse universo se desdobrando a partir do amor. Toda a lógica que realmente chega numa solução é porque ela partiu do amor. Quando a gente está olhando outras coisas, nós não vamos encontrar a mesma saída desse labirinto. E o estoicismo, ele é todo construído a partir dessa lógica, a lógica que vem do amor. Qual é essa lógica divina? Como eu posso olhar a natureza, extrair as leis dela, aplicar na minha vida e passar por essa minha vida sendo conduzido por esse fio que vem do amor? Então essa logos, esse raciocínio proveniente do amor vai centralizar todo o assunto ali do estoicismo. E assim, aqui a gente está se dispondo a falar do estoicismo, mas é lógico, como eu falei, né? Beberam da fonte do cinismo, eles, os cínicos, beberam de outras fontes. Ninguém é detentor de um conhecimento, a gente está estudando eles agora, mas isso já existia em outras linguagens nos povos originários, nos egípcios, né? Na Índia. Então, enfim, conhecimento, gente, ele está em toda parte mesmo, né? Então, eu quero começar a falar sobre estoicismo a partir daí, dessa logos, desse raciocínio. Que delícia poder escutar a Nick trazendo toda essa sabedoria filosófica milenar. E eu quero propor que a gente escute essas aulas e esteja presente nessas aulas de um lugar de inteireza. O que eu quero dizer com isso, com esse lugar de inteireza? Eu quero que a gente se aproprie da nossa grandeza como seres humanos. Geralmente a gente escuta essas histórias antigas, os mitos, os contos, a própria história, e escuta falar sobre os filósofos e todo o conhecimento que há tantos anos atrás eles já traziam, e dá uma sensação de que eles são seres muito especiais, muito diferenciados e muito grandiosos. E eu estou aqui dizendo que sim, eles são tudo isso também, mas que a gente também se aproprie da nossa grandeza ao ouvir, porque senão passa a ser mais uma informação que a gente traz para dentro e não faz nada com ela, e não faz nada a respeito. E esse estudo, né, de filosofia da Nascida tem como grande objetivo trazer a parte prática do que a gente aprende, para que não fique aqui acumulando espaço no nosso HD interno, mas que a gente possa trazer isso para o corpo. E a gente só consegue fazer isso se a gente se coloca num lugar de tão grande quanto. Mas que a gente saiba que para acessar a nossa grandeza, também tem que ter espaço para a nossa pequenez, para a nossa humanidade, para a nossa miséria. E esse é um exercício diário. Eu penso que essa é a nossa caminhada aqui nesse planeta.
poder ir resgatando e acessando esses pedacinhos da gente, dos menores, dos mais desafiadores, aqueles sombrios, mas também as potências, a luminosidade, a sabedoria, a bondade, a grandeza. E diante disso, diante dessa nova perspectiva em aprender, que a gente se coloque nesse lugar e escute todas as informações trazidas a partir desse ponto. Porque quando a gente recebe esses ensinamentos de alguém que está fora, muitas vezes a gente traz aquilo como um pacote pronto e fica tentando corresponder àquilo que está fora. Aquilo que me contaram como ideal, como perfeito, como correto e como bom. Isso é maravilhoso como referencial. Mas, por um outro lado, isso acaba tirando da gente a nossa autoridade, a nossa responsabilidade sobre aquilo que a gente está trazendo para a nossa vida. E geralmente esse comportamento ele não gera uma transformação sustentável ao longo do tempo, porque não passou por esse crivo interno. Então, quando a gente aprende algo, que a gente possa trazer isso para a gente, olhar para a nossa vida prática, para o nosso entorno e tentar aplicar isso nas pequenas coisas do nosso dia a dia, de pouquinho em pouquinho. E esse é um caminho individual. Esse não é um caminho que a gente consegue copiar exatamente o do outro, o que está fora, o que eu li no livro. Mas é um caminho em que eu vou trilhando ao longo do tempo, vou colocando ali, né, as minhas impressões, as minhas percepções. Então, eu me torno o grande mestre de mim mesmo. Esse é o grande objetivo desse curso. E que para isso a gente se aproprie cada dia mais da nossa grandeza e também da nossa pequenez.